estar aqui nessa noite e poder compartilhar uma palavra com vocês, amém? Quem está alegre aí de estar na casa do Senhor, de estar com os irmãos aqui? Amém? Deus se manifesta, né? Sempre. Onde a gente estiver, seja em casa, no trabalho, na rua, nossa conexão com Deus, ela é infinita, amém? Ela não pode ser interrompida por nada nem por ninguém. Onde você estiver, a sua conexão com Ele vai sempre estar, amém? E que Deus possa nos transbordar nessa noite, assim como Ele já tem feito. Amém? O título dessa mensagem é Sem Filtro. Diga para quem está do seu lado, diga sem filtro. E eu quero compartilhar sobre o título dessa mensagem com vocês, compartilhar um dado interessantíssimo que eu vi esses dias sobre os filtros das redes sociais. Quem utiliza filtro aqui às vezes nas redes sociais? Pelo Instagram, pelo Face. Quem utiliza filtros, às vezes? Uma galera, né? Pois é. Mas essa é uma matéria publicada pela BBC, que mostra mais de 40% dos jovens, em sua grande maioria as meninas, publicam as suas fotos dos perfis das selfies nas redes sociais somente com a utilização de filtros. Elas só publicam algo se estiver usando filtro ali no Instagram. Por não acharem compatíveis, por não se acharem compatíveis e adequadas aos padrões de beleza estipulado através das redes sociais, através da internet. 40%. E isso tem gerado um conflito nesses jovens, nessas meninas, um conflito de estética, de beleza, provocando uma baixa autoestima em grande parte dos jovens que se utilizam das redes sociais. Ou seja, um suposto padrão tem sido estabelecido, e é justamente baseado em fotos fakes, com a utilização de filtros, que essas meninas têm trazido para si um peso, porque elas não são tão bonitas quanto aquelas que elas olham nas redes sociais, porque estão utilizando filtro. Está dando para entender, igreja? Uma foto que parece genuína, uma pessoa que parece perfeita, mas ali está utilizando de um filtro, né? Com tamanha perfeição desses filtros, não se sabe mais distinguir quem está usando o filtro e quem não está. Só se você conhece a pessoa ao vivo, sim ou não? Mas para quem você não conhece, postou uma foto usando filtro, você vai falar que está usando filtro? Muitas vezes não. Então isso confunde, amém, igreja? O que antes era apenas uma conotação engraçada, tem se transformado em uma regra de beleza. Até marcas têm feito comerciais com modelos usando filtros, porque ela fica perfeita ali, né? Muda cílios, nariz, boca, tom de pele, ou seja, uma verdadeira transformação, sim ou não? Uma verdadeira transformação, ela ajusta tudo ali na hora. E essa matéria indica justamente isso, jovens que não querem mais se expor sem filtros por se acharem inferiores aos padrões estabelecidos pelas mídias. E isso vem trazendo tristeza, depressão, isolamento, e grande parte dos jovens deixam até de ir a lugares de encontros públicos por não se apresentarem da mesma forma que conseguem se apresentar pela internet. Se acham feias, ao vivo, em locais públicos, porque ela não é daquela mesma forma que ela consegue se apresentar pela internet, através dos filtros. Está dando para entender, igreja?
Tudo isso por um padrão de beleza inalcançável, mas trazendo inferioridade para muita gente, trazendo depressão para muita gente. E isso é tanto real que uma modelo do Reino Unido de 28 anos, chamada Sasha Palari, entrou nessa luta promovendo uma campanha que viralizou o mundo, mostrando a importância das mulheres publicarem fotos com pele de verdade, com pele natural, para mostrar justamente a beleza da vida real. Sair dessa artificialidade dos filtros. O intuito é justamente mostrar a vida de verdade e minimizar esses efeitos de rejeição, de insatisfação com a sua própria identidade. Mostrar a diferença, né, da vida real e da falsa aparência das redes sociais. Está dando para entender, igreja? O que significa o filtro? O que o filtro é? O filtro, ele é um dispositivo de controle. Ele padroniza, né? Algo como se fosse robótico, tudo igualzinho, algo padronizado. Um instrumento de controle. E tudo isso, igreja, tudo isso, todo esse pano de fundo que nós estamos falando, ele remete e revela a sociedade que vivemos. A sociedade presa às aparências, aos status, aos modismos, à superficialidade. Diga comigo, superficialidade. Superficialidade, status, aparências, modismos, coisas que infelizmente têm afetado muitas pessoas. Diante disso, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Será que Deus dá importância às aparências? O que você acha, sim ou não? Você acha que Deus se importa com as aparências? Será que é possível sermos escolhidos por Deus ou rejeitados por Ele através de nossas aparências? Sim ou não? Não, igreja, amém? É claro que não. Para isso eu quero que você abra comigo lá em 1 Samuel 16. Primeira Samuel capítulo 16. Como diz o Rodolfo, quem achou, fala bola de neve. Primeira Samuel 16, versículo 7. Quem achou? Então acompanha comigo. Diz assim, o Senhor, 1 Samuel 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse texto revela quando Deus escolheu e ungiu Davi para ser o rei de Israel. E Deus designou Samuel com a missão de ir à casa de Jessé, pai de Davi, pois entre os seus 8 filhos, um foi escolhido para suceder o rei Saul. 8 filhos Jessé tinha. Esse foi o momento que Deus escolheu e ungiu Davi. E entre esses 8 filhos, Davi era o mais franzino e o menos provável de todos eles. Sim ou não, igreja? Davi era o menos provável de todos. Tanto é que quando Samuel foi enviado à casa de Jessé, Deus o alertou. Sabe qual foi o puxão de orelha que Deus deu em Samuel? Deus falou para ele não olhar para as aparências. Não olhe para as aparências. Porque ele olha para o coração, amém? Deus designou Samuel
a ir à casa de Jessé para ungir um filho de Jessé, um dos 8 filhos. E não falou quem era, não falou o nome de quem era. Deus falou que ia mostrar na hora. E a ordenança foi: não olhe a aparência, pois eu vejo o coração, Deus disse para Samuel, amém? A mensagem dada por Deus foi muito clara. Aparências versus coração. Aparências que os homens se apegam. As aparências que a sociedade se apega. O ser humano se apega às aparências, sim ou não? Vaidades, egos, vaidades. As aparências. As aparências enganam, sim ou não? Esse ditado é muito verdadeiro. Aparências versus coração. Deus vê nosso coração, amém? Deus vê o coração de todos nós. Aqui temos um conflito sobre o valor que os homens dão às aparências. O que Deus está dizendo para Samuel? É justamente essa diferença, esse conflito, que os homens dão valor às aparências, enquanto Deus dá valor ao nosso coração, ao nosso íntimo. O nosso interior é inalcançável. Ninguém pode acessar o nosso coração. Sim ou não, igreja? Quem pode saber o que está passando dentro de você agora? Só você e Deus. Concorda comigo? Você é inalcançável por qualquer ser humano da face da terra. Mas Deus esquadrinha os nossos corações. Deus esquadrinha o seu coração. Ele penetra no mais profundo da sua alma. Porque Ele é diferente, amém? Porque Ele é nosso Pai, nosso Criador. E Deus sabia que a primeira coisa que iria chamar a atenção de Samuel na casa de Jessé era o quê? A aparência. É como se fosse um desfile ali, um concurso. Samuel chegou na casa de Jessé, ele já sabia que ia ser ungido um rei de dentro da casa dele. E Jessé começa a apresentar esses filhos para Samuel. E cada um que entra, forte, alto, boa aparência, Samuel já pensava, é esse. Porque ele estava preso às aparências. Está dando para entender, igreja? Samuel estava preso às aparências. E Deus o advertiu: não olhe para as aparências, porque eu conheço o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, amém? E veio o primeiro, e Samuel achou que era esse. Veio o segundo, e veio passando. O terceiro, o quarto, o quinto. Dos 7 primeiros filhos de Jessé que entravam no local para se apresentarem, Samuel se enganou. Samuel se enganou. Achava que era, mas não era. Filtros representam a aparência, enquanto a verdade representa o nosso interior, nosso coração, amém, igreja? Deus não está preocupado com as nossas aparências, com aquilo que precisamos ser, com aquilo que parecemos ser. Deus se importa com quem somos de verdade. O texto nos revela que Davi ele foi rejeitado entre seus irmãos e seu pai. Sabia que ele foi rejeitado? Sabe onde Davi estava quando estava tendo esse evento tão importante na casa de Jessé? Nem avisaram Davi que ia ter a vinda de um profeta. Estava lá cuidando das ovelhas. Diante de seu pai, de todos seus irmãos, Davi foi rejeitado. Nem o convidaram para participar
dessa cerimônia ilustre. Imagina, um rei ia ser levantado na casa dele e ele nem foi chamado. Abre comigo novamente lá em 1 Samuel 16, do versículo 10. Você sabe por que Davi foi rejeitado? Porque eles não davam valor a Davi. O pai não deu valor ao seu filho caçula. Seus irmãos, muito menos. Só que contrariando toda a lógica humana, quem que Deus escolheu? Aquele que foi rejeitado. Contrariando toda a lógica humana que olha para a aparência, que olha para as fachadas. Deus escolheu alguém que foi rejeitado, que era o menor entre todos eles. O texto diz assim, 1 Samuel 16, 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Diga comigo, 7. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Amém? Ou seja, Samuel teve que perguntar para ele, você tem mais algum filho? Porque nenhum dos que você trouxe para mim, Deus o escolheu. Ele falou, tenho só um filho caçula que está lá cuidando das ovelhas. E quando Davi entrou, Deus ordenou que ele fosse ungido e separado ali, amém? Porque Deus quis assim. Deus quis assim. E é isso que eu quero te dizer nessa noite, igreja. Deus sabe o seu valor, amém? Deus sabe o seu valor. Vira para quem está do seu lado e fala assim, Deus sabe o seu valor. Não se preocupe, igreja. Não espere ser reconhecido e reconhecida, honrado e honrada por homens. Não espere tapinhas nas costas. Mas Deus sabe o seu valor. Deus sabia o valor de Davi, amém? Enquanto os homens o rejeitaram, a sua própria família o rejeitou, Deus o levanta como rei. Porque Deus conhece o seu valor, amém? Você nunca será esquecido por Deus. Deus nunca se esquecerá de você. Pode tudo acontecer. Mas Deus nunca vai te desamparar, amém, igreja? Deus sabe o que passa no teu coração. Deus sabe o que você pensa sobre as pessoas, sobre o reino de Deus. O mais importante de tudo é aquilo que você vive com Deus, aquilo que você sente de Deus dentro de você, sim ou não? O que importa é que está aqui dentro. O que importa são os pensamentos que tenho. Não importa a certeza que nós temos daquilo que Deus é para nós. E Ele vai te recompensar, amém, igreja? Você acha que Davi, ele foi escolhido do nada?
Você acha que Davi foi escolhido do nada? Aquilo que ele gerou em Deus o fez ser ungido rei. Ele não gerou entre os homens, mas aquilo que ele gerou em Deus, igreja. Está dando para entender, igreja? Aquilo que você gera em Deus é eterno, brother. Onde ninguém vê, é onde que você gera em Deus. Onde ninguém vê, mas Deus está te forjando, Deus está te preparando, Deus... E quando Deus te levantar, os outros vão ver quem é Deus na sua vida, amém? Se não vê também, não importa. Importa o que você vive com Deus. Pouco importa o que os outros vão achar ou deixar de achar. Mas quando Deus levantou Davi, todos tiveram que reconhecer, amém? Mas porque ele foi gerado por Deus. Aquilo que ele gerava, intimidade com Deus. Concorda comigo, igreja? Abra comigo em Mateus 6. Para confirmar isso que eu te falei agora, amém? Mateus 6, versículo 6. Diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto, o que, igreja? O que está escrito na sua Bíblia? O recompensará. O teu pai que vem em secreto, te recompensará. A recompensa que você precisa, igreja, não é de homens. Você vai se frustrar se você buscar isso. O que você precisa, o que nós precisamos, é ter a certeza que Deus nos basta. A certeza que a alegria de Deus me move, a alegria de Deus me guarda. Amém? Essa é a certeza que tem que estar dentro do seu coração. Quando estiver em secreto, Deus te recompensará. Talvez ninguém entenda o que você está fazendo, o que está acontecendo. Mas continua gerando em Deus, continua no secreto, amém? Deus te recompensará. Você não precisa provar nada para ninguém. São tantas coisas, tantas imagens, tantos status, que às vezes você sente uma obrigação de agradar alguém, ou de provar algo para alguém. Prova para Deus, amém, igreja? Prova para Deus que o resto tudo Ele fará. A sua recompensa vem de Deus, não vem de homens. Continue sendo quem você é. Deus te levantou, amém? Como um guerreiro, como uma guerreira. Te deu uma missão. Apenas faça o que você sabe que tem que fazer. Não se frustre. Não fique fomentando algo que não vem de Deus, cara. Mesmo que tudo seja contrário, mesmo que os frutos não apareçam ainda, mas continue semeando. Se o que te move foi aquilo que Deus falou para você, continua. Continua. Mesmo que ninguém acredite na sua missão, igreja. Se Deus te deu essa missão, ela se completará. Por mais louco que seja, amém? Porque Deus conhece o seu coração. Se Deus te designou, Ele vai cumprir. Vai ser uma missão cumprida. Tá comigo, igreja? Tá dando para entender? E uma alerta. Fuja das bajulações.
Fuja daqueles que falam bem de você na sua frente e por trás te apunhalam. Para encher ego e vaidade? Para quê, igreja? Fuja do fermento, fuja da fofoca. Foque em sua vida. Amém? Foca na sua vida, na sua força, na sua família. Foca a força naquilo que merece força. Tem muita gente gastando energia com aquilo que não merece. Tem muita gente gastando energia para nada. Nós não temos tempo a perder. Amém, igreja? Nós não temos tempo a perder. Pare de se preocupar com as aparências. Se as redes sociais têm provocado isso no seu coração, você trabalha através das redes sociais? Não. Eu fico só sapeando. Foca na missão e vai. Se o seu trabalho é trabalhar pelas redes sociais, vai, trabalha, dá fruto e Deus vai te abençoar. Mas não fica se comparando com as pessoas, que é um, que é outro. Igual o início dessa mensagem. Desses jovens que fisicamente se espelham em pessoas que estão publicando fotos fake. Como se as outras pessoas fossem lindas e ela é horrível. Será que você está gastando força com aquilo que realmente precisa? Não se preocupe com as aparências, amém, igreja? Com a vida dos outros. Fica se medindo pela régua dos outros. Cada um é um. Nós somos únicos. Não tem outro igual você. Isso significa o quê? Que você é diferente de mim, você é diferente de quem está do seu lado, você é diferente de quem está atrás de você. Cada um tem uma história, cada um tem um plano, cada um tem uma missão, cada um tem uma família. Por que ficar se comparando com os outros, o que o outro tem, o que não tem, onde vai, onde não vai? As redes sociais provocam isso, muitas vezes não provocam? Mas é o que Deus está dizendo para nós essa noite. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Vou te dizer uma coisa, igreja. Se você perguntar para mim, pô, Rodrigo, você que é antigo aqui na igreja, tem 20 anos de igreja, me conta uma fofoca de alguém aqui. Posso te dizer uma coisa? Com toda certeza, eu não saberei te contar nenhuma fofoca. Sabe por quê, igreja? Porque eu ocupo o meu tempo, a minha cabeça, a minha força, com aquilo que seja bom, agradável e justo. Eu não quero saber fofoquinha de um, de outro, que fez, que não fez. Eu quero saber quando o irmão chega para mim, individualmente, para conversar sobre alguma coisa, sobre algum plano novo, sobre alguma missão, sobre alguma luta. Mas se essa pessoa chega a mim, amém, igreja? Ocupa o tempo com aquilo que é vida, com aquilo que traz luz, com aquilo que cuida dos irmãos, com aquilo que cuida da igreja. Para de cuidar da vida do irmão, cuida da sua. Falando português claro, né? Acho que seria isso. Para de ficar preocupado com a vida alheia e cuida um pouco da sua. Foca na sua. Rega a sua horta. Cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, cuida do seu marido, da sua esposa. Foca no seu trabalho. Concorda comigo, igreja?
Nós somos irmãos. Quem quer o bem do irmão? Quem quer o bem do irmão? Poupa, guarda. Quem quer o bem do irmão não promove calúnia, não expõe vergonha. Os frutos falam por nós, amém? Os nossos frutos falam mais do que as nossas palavras. E quando nós estamos focados em semear o bem, e melhorar a nós mesmos, focado em ser transformado de dentro para fora, focado em fazer aquilo que Deus tem nos ensinado, quando a gente está focado em trabalhar, em produzir frutos, em ajudar nosso próximo, não há tempo, igreja, para coisas ruins, amém? Se você investir o seu tempo naquilo que é bom, dificilmente você vai prejudicar alguém. Concorda comigo? Se você se preocupar em ajudar, ao invés de atrapalhar, não vai ser muito melhor? Vai ser muito bom. E assim deve ser a igreja. Um ajudar o outro, amém? Mas quando a gente está focado nas coisas boas, naquilo que traz vida, não há tempo para julgar os irmãos, não tem tempo para fofoquinhas. Quando a gente está focado e mergulhado nas coisas que realmente importam, sementes de valor nós plantamos, sim ou não? Sementes de valor. Ocupe a sua vida, então, com coisas produtivas. Ocupe a sua mente com coisas boas. Não temos tempo a perder, igreja. Tempo. Esses dias, ouvi de uma entrevista algo muito legal e meio chocante, assim, né? Alguém vira para você e fala assim: eu vou te dar 100 milhões. Alguém te encontrou na rua, certo? E fala assim: fulano, eu vou te dar 100 milhões. Como é que é a sua reação? O que você falaria? Ficaria assustada, 100 milhões. Já estava pensando, começou a pesquisar no canto ali, quanto que sai uma viagem para Maldivas, quanto sai para comprar tal coisa. Sim ou não, igreja? O que você faria com 100 milhões? Mas aí essa animação toda, essa pessoa que falou que iria dar o dinheiro, falou assim: ó, eu te dou 100 milhões. Só que você não acorda amanhã. Certo? Você ganha, só que aí você não acorda amanhã. O que você faria? Pegaria os 100 milhões e não acordaria amanhã? Ou não pegaria? E a reflexão é justamente essa. A sua vida vale 100 milhões? Acordar no outro dia é muito mais importante do que 100 milhões, sim ou não? Muito mais importante. E por que então os homens ficam esperando? A mensagem é justamente essa. A reflexão desse vídeo. Por que as pessoas ficam esperando algo acontecer, se a vida é agora? E ela vale muito mais do que 100 milhões. Por que você está esperando o dia que você conseguir tal coisa? Que você vai fazer, que você vai ser melhor, que você vai fazer tal coisa? Ou seja, a vida é agora, cada fração de segundo, cada fração de minuto, vale muito. Sim ou não, igreja? Deu para entender essa reflexão? Ou seja, não deixa para o futuro o dia se eu alcançar. Meu irmão, Deus é agora.
Deus te abençoa tremendamente agora. Olha só quantas coisas aconteceram na sua vida para você chegar até aqui. Quantas coisas, quantas etapas, quantos desafios você venceu para chegar até hoje. A grandeza de Deus está na simplicidade, amém, igreja? Está na simplicidade. E essa palavra é justamente isso. Não se prenda às aparências. Não se prenda às aparências. Faça uma reflexão comigo agora. De quando a gente faz as coisas valerem a pena. Quando a gente faz as coisas que a gente acredita que é o certo, que vai fazer o bem para o próximo, que vai fazer bem para as nossas vidas. Que nós estamos no foco. A gente tem pouco tempo. Ou melhor, nós não temos tempo para outras coisas, para coisas vãs, amém? Mas do contrário também é verdadeiro. Quando a sua vida se baseia em criticar, em julgar, em fofoca, julgar a vida dos outros, faça uma autoanálise, amém? Se a tua vida está baseada nisso, é sinal que temos trabalhado pouco, temos ajudado pouco e produzido poucos frutos. Sim ou não, igreja? Faça uma reflexão. O que baseia a sua vida? A sua vida está alicerçada em quê nesses dias? É um alerta para nós essa noite, amém? Invista naquilo que dá fruto. E muitas vezes, igreja, nós temos prioridade para falar que nós estamos aqui desde o começo, certo? Mas muitas vezes, as aparências estão top. As aparências estão redondas. Eu vou até inventar uma palavra aqui nessa noite, certo? Mas o perfil bola de neviano está completo, brother. O perfil bola de neviano está completo. Camisa xadrez, adesivo na igreja no carro. Vai fazendo um checklist aí. Escala em 3 ministérios. Linguajar gospel em dia. Mas quando passa aqui do lado do irmão, não dá nem boa noite. Não tem coragem de dar um abraço, brother. Naquele irmão que você não vê faz meses. Tá entendendo, igreja? Essa é a essência que Deus tem para nós. As aparências estão em dia. Mas e a essência? Mas e o coração, brother? Não tem coragem de dar um abraço e perguntar como é que você está, de olhar no olho. Será que é isso que Deus tem para nós, igreja? Aparência versus o coração. Aparência versus o coração. Infelizmente, os frutos do amor, da unidade, da essência da igreja, ficam distantes dessas atitudes. Ficam distantes, demonstram que a aparência venceu a essência. Está dando para entender, igreja? A aparência venceu a essência.
Sabe qual que é o apelo que eu faço para você nessa noite? Sem filtro, igreja. Diga comigo assim, ó, sem filtro. Brother, é sem filtro, irmão. O que você tem para oferecer dentro de você? Tem que colocar filtro? Se tem que colocar filtro é porque não é verdadeiro, brother. O que você tem dentro de você? Que só fica causando confusão. Que só fala mal de um, fala de outro, julga um e julga outro, brother. Acorda, brother. Gerando divisão na casa de Deus. Tire a tua máscara, brother. Deus escolheu Davi, porque era pequeno, mas era gigante diante da presença dele, porque rasgava o seu coração. Será que você tem rasgado o seu coração? Ou você tem colocado uma máscara? Ou você tem usado das aparências para enganar seres humanos? Você acha que engana a Deus, brother? Você acha que vai enganar Deus? Não engana. Jamais. Mas cuidado com os frutos da fofoca. Cuidado com os frutos da maledicência. Cuidado com os frutos para gerarem divisão. Você vai dar conta. Cada um de nós vamos dar conta. Sabe qual que é a primeira coisa? A primeira... Aquilo que é mais notório, ou a primeira coisa que você nota naquilo que é de Deus. Se alguém conhece a Deus de verdade, a primeira característica chama-se humildade, brother. Humildade. Deus é simples. Aquele que vem com o peito cheio, com arrogância, se afasta, meu irmão, porque ele não conhece a Deus. Sim ou não? Chegou com muito blá blá blá, chegou com muito... Para, irmão. Para. Deus é simples. A igreja tem que exalar a simplicidade de Deus. Certo? A igreja tem que exalar o amor de Deus. Eu e você. Eu e você precisamos exalar o amor de Deus. Só que muitas vezes, brother, muitas vezes não é isso não. Muitas vezes o que a gente vê é o contrário. Muitas vezes o que a gente vê é o contrário. Sem filtro. Amém, igreja? Sem filtro, brother, sem filtro. Como a introdução dessa palavra, mais verdade, menos filtro. A luz do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas. E o seu próximo como a ti mesmo. Só para finalizar essa palavra, abra comigo em Mateus 6. Mateus capítulo 6, verso 22. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus,
todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha só a profundidade desse texto. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Se aquilo que a gente tem dentro de nós for para promover divisão, facção, diminuir pessoas, quão tremenda trevas são. Para ferir pessoas. Mas, se os nossos olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Amém? Toda essa palavra é para poder chegar até aqui e falar que você tem o controle da sua mente, do seu coração. Amém, igreja? Deus mostrou pessoas numa guerra, recebendo um turbilhão, como se estivesse sem o pé no chão, perdido. Chacoalhando, de tantas ideias, de tanta coisa ao teu redor, de tanta confusão ao teu redor. Mas Deus quer colocar o teu pé no chão, amém? Deus quer firmar os teus pés e é para frente que se anda. Deus está dizendo que é para frente que se anda. Tem gente que fica andando para os lados. Você já viu um siri, um caranguejo andando? Ele não consegue andar para frente. Mas ele fica andando para os lados, para trás, para os lados, para trás. Ocupa a tua vida naquilo que Deus está te mostrando. E vai para frente, irmão. Você vai ver aquilo e as coisas que isso vai gerar na sua vida. Ocupe a tua força, a tua mente, o teu coração nas coisas de Deus. É trabalhando, meu coração conectado com Deus. Meus pensamentos cheios das coisas de Deus, amém? Deus vem gerar vida em nossos corações essa noite. É a essência. Deus quer que a gente volte à essência. Feche teus olhos nesse momento. Que você possa refletir sobre essa mensagem. Refletir. Por que Deus escolheu alguém que tinha sido rejeitado para ser o rei de Israel? Porque ele era conhecido por Deus. E o que eu quero te dizer é que Deus te conhece. Deus esquadrinha o teu coração. Deus sabe os teus pensamentos. Deus sabe os teus pensamentos. Se guarde em Deus, se guarde em Deus. Guarda o teu coração. Compartilhe os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos com Deus. No íntimo. E Ele te recompensará. O vento vem um sopro sobre a tua alma, um sopro sobre a tua mente nessa noite, nesse momento. Deus está soprando toda a folha seca. Deus está soprando toda a confusão. Deus está soprando, tirando tudo aquilo que deve sair da sua vida. Deus está dizendo, não olhe para as tempestades, não olhe para as aparências, não desanime. Mas entrega a tua força a Ele, entrega as tuas forças ao Senhor nessa noite. Vamos adorar a Deus, amém? Se coloque de pé. Deixa Deus agir.
teu coração, amém? Em nome de Jesus.